Por que coveiros têm medo de falar? Você já se perguntou por que quase ninguém escuta relatos de quem trabalha dentro de um cemitério todos os dias? Eles convivem com a morte. Eles caminham entre túmulos no silêncio da madrugada. Eles escutam o vento bater nas lápides. Eles sentem o peso de histórias que nunca foram contadas. Mas o que realmente cala um coveiro não é o medo do escuro, é o medo do julgamento. Porque quando um coveiro diz que viu algo estranho, quando ele afirma que ouviu passos onde não havia ninguém, quando ele sente que não está sozinho, mesmo estando completamente só, as pessoas riem, chamam de loucura, dizem que é imaginação. E então, ele aprende a ficar em silêncio. Mas, pense comigo, um coveiro está ali todos os dias. Ele presencia enterros. Ele vê famílias destruídas pela dor. Ele escuta promessas feitas aos mortos. Ele observa despedidas que não foram sinceras. Ele sabe quem chorou de verdade. Ele sabe quem fingiu sentir. Ele sabe quem foi esquecido antes mesmo da terra cair sobre o caixão. E você acha mesmo que ele não percebe coisas que os outros não percebem? Há relatos que não são contados em público. Há histórias que ficam apenas entre colegas. Há experiências que são compartilhadas apenas em voz baixa, porque o medo maior não é do que foi visto, é do que pode acontecer depois que se fala. Muitos coveiros dizem sentir presenças, sentem mudanças bruscas na temperatura, ouvem ruídos em horários em que o cemitério já está fechado, percebem sombras que não correspondem a nada concreto. Eles não dizem que são fantasmas, eles dizem que é estranho, que é diferente, que não é normal. Mas o mundo lá fora não quer ouvir isso. O mundo prefere acreditar que tudo é simples, que a morte é só um ponto final, que o cemitério é apenas terra e concreto. Só que quem trabalha ali sabe que o cemitério é um lugar de energia, é um lugar onde histórias ficam suspensas, é um lugar onde emoções intensas foram liberadas. E energia não desaparece tão facilmente. Você já entrou em um cemitério vazio à noite, já caminhou por corredores de jazigos sem ouvir nada além do próprio coração. Já sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo sem ninguém por perto. Agora imagine viver isso todos os dias. Imagine abrir covas ao amanhecer, fechar túmulos ao entardecer, permanecer ali quando todos já foram embora. O coveiro conhece o silêncio mais profundo que existe. E no silêncio, qualquer detalhe ganha força. Um estalo parece mais alto. Um sussurro parece mais próximo. Um passo parece mais pesado. Alguns dizem que já ouviram seus próprios nomes sendo chamados. Outros relatam que ferramentas se movem sem explicação. Há quem diga que sente um peso no ar em determinados túmulos. Eles não falam em público, porque sabem que seriam ridicularizados. Mas entre eles, existe um respeito silencioso, porque todos já passaram por algo parecido. E existe outra questão. O coveiro lida com segredos. Segredos de família, segredos de velórios tensos, segredos de despedidas frias. Ele observa tudo. Ele sabe mais do que imagina. Talvez o medo de falar não seja apenas sobre o que vem. Talvez seja sobre o que sabem. Porque quando você trabalha cercado de morte, você começa a enxergar a vida de outra forma. Você percebe como as pessoas mentem, como prometem mudar e não mudam, como dizem amar e não demonstram. O cemitério revela verdades que ninguém quer encarar. Ali não existe status, não existe dinheiro, não existe aparência. Todos ficam iguais. E talvez seja isso que mais assuste. O coveiro entende que o tempo é curto, que tudo passa, que o fim chega para todos. E quando ele presencia algo que não consegue explicar, ele prefere guardar para si. Porque o mundo já tem medo demais, e porque ninguém quer ser chamado de louco por contar o que viveu. Mas a pergunta continua: se tantas pessoas diferentes relatam sensações parecidas, se homens simples, trabalhadores, sem interesse em aparecer, dizem ter sentido o mesmo tipo de coisa, será mesmo apenas imaginação? Ou existe algo que ainda não entendemos? Talvez o cemitério não seja apenas o fim. Talvez seja um lugar de transição. Talvez seja um espaço onde algo ainda permanece por um tempo. E quem está ali
todos os dias acaba percebendo, eles veem coisas, eles sentem coisas, eles sabem coisas, mas escolhem o silêncio. Não por covardia, mas por proteção, porque às vezes é mais fácil carregar um segredo do que enfrentar o julgamento de quem nunca passou uma madrugada, sozinho, entre túmulos. Agora, eu te pergunto, se você trabalhasse todos os dias cercado pela morte, se você escutasse o silêncio mais pesado que existe, se você presenciasse situações que desafiam explicações simples, você teria coragem de falar ou também escolheria o silêncio?